Na manhã de uma segunda-feira aparentemente comum, em uma pequena cidade da Suécia, uma mulher abriu a porta da própria casa e foi atacada com um martelo. Ela recebeu 15 golpes na cabeça. Contra todas as probabilidades, sobreviveu. Os dois filhos dela, um menino de 4 anos e uma menina de apenas 1 ano e 10 meses, não tiveram a mesma sorte. O agressor não disse uma palavra, não discutiu, não ameaçou, não roubou nada. Apenas entrou, atacou brutalmente aquela família e saiu, fechando a porta atrás de si como se nada tivesse acontecido. Nos dias seguintes, a polícia voltou suas atenções para as pessoas mais próximas da vítima. Um ex-marido, um companheiro, alguém da família. Era o caminho lógico. Crimes dessa violência quase sempre nascem de relações íntimas. Mas conforme a investigação avançava, ficava cada vez mais claro que aquele ataque não havia sido motivado por dinheiro, por ciúmes recentes ou por um conflito doméstico comum. A verdade era muito mais perturbadora. Porque aquele crime não começou naquela casa. Não começou naquela cidade tranquila, e nem sequer começou na Suécia. Ele teve início anos antes, em outro país, com um romance curto que durou apenas 5 dias, e com uma rejeição que nunca foi aceita. Para uma pessoa foi apenas um episódio passageiro. Para outra, tornou-se o centro da própria vida. Uma obsessão silenciosa, alimentada ao longo dos anos, que terminaria da forma mais violenta possível. Emma Ljungskog nasceu em 16 de fevereiro de 1985, na Suécia, e cresceu em um ambiente que, à primeira vista, parecia comum e estável. Ela foi criada ao lado das irmãs, em uma família de classe média, sem grandes conflitos visíveis, sem histórico de violência ou rupturas traumáticas. A infância de Emma foi marcada por rotina, previsibilidade e presença familiar. Era uma vida simples, organizada, e isso moldou profundamente quem ela se tornaria. Desde cedo, Emma era vista como uma criança tranquila. Não era rebelde, não buscava atenção, não se envolvia em problemas. Ela tinha um jeito calmo, observador, quase discreto. Gostava de passar tempo com a família, de atividades simples, de estar em ambientes onde se sentia segura. Esse traço da personalidade dela, a busca por estabilidade, acompanharia todas as decisões que ela tomaria ao longo da vida. Na escola, Emma nunca se destacou como a melhor aluna da turma, mas era dedicada, responsável e respeitada. Professores a descreviam como educada, prestativa e madura para a idade. Ela tinha facilidade em criar vínculos e transmitia confiança às pessoas ao redor. Era o tipo de pessoa que não chamava atenção, mas que fazia falta quando não estava presente. Foi ainda muito jovem que Emma viveu seu primeiro grande amor. Durante a adolescência, ela conheceu Nicholas, um colega de escola. O relacionamento cresceu rápido, como costuma acontecer nessa fase da vida. Eles se tornaram inseparáveis, compartilhavam planos, sonhos e aquela certeza típica da juventude de que o sentimento seria suficiente para superar qualquer dificuldade. Para Emma, aquilo não parecia precipitado, parecia destino. Quando decidiu se casar, ela tinha apenas 19 anos. Para a família, a decisão causou preocupação, mas Emma parecia segura do que queria. Ela acreditava que estava construindo uma vida estável, exatamente como sempre sonhou. Pouco tempo depois do casamento, veio a primeira gravidez. O nascimento de Maximilian, chamado de Max, mudou completamente a vida de Emma. Ela se dedicou integralmente ao filho, deixou os estudos de lado e passou a viver em função da maternidade. Max era um bebê tranquilo, e Emma se mostrava uma mãe extremamente presente, atenciosa e protetora. Tudo girava em torno dele: a casa, a rotina, as decisões. Apesar da pouca idade, ela levava a maternidade com seriedade e responsabilidade, mas a vida não desacelerou. Quando Max ainda era muito pequeno, Emma descobriu que estava grávida novamente. A segunda gravidez trouxe sentimentos mistos. Havia alegria, mas também medo. 2 filhos em tão pouco tempo, um casamento recente e poucos recursos financeiros começaram a pesar. Em maio de 2006 nasceu Saga, uma menina. Com 2 bebês pequenos, noites sem dormir e uma pressão crescente, o que antes parecia sólido começou a se desgastar. O cansaço virou constante. As preocupações financeiras aumentaram. As discussões, antes raras, tornaram-se frequentes. Pequenos problemas passaram a ter peso demais. Emma e Nicholas tentaram seguir em frente, mas, aos poucos ficou claro que a relação já não era saudável. A separação não aconteceu de forma impulsiva. Foi uma decisão difícil, amadurecida ao longo do tempo, principalmente por causa das crianças. Quando o casamento chegou ao fim, veio também uma disputa dolorosa pela guarda dos filhos. Emma acreditava que, por serem tão pequenos,
Max e Saga precisavam estar com ela. Nicholas também queria exercer seu papel de pai. O processo foi desgastante para ambos. No final, ficou decidido que Emma ficaria com as crianças durante a semana e Nicholas nos fins de semana. Mesmo após a separação, Emma continuava completamente dedicada aos filhos. Eles eram o centro da vida dela, mas permanecer na mesma cidade, cercada de lembranças do casamento que não deu certo, se tornava cada vez mais difícil. Cada lugar carregava memórias que ela preferia deixar para trás. Foi então que Emma tomou uma decisão importante: recomeçar. Ela deixou a capital e se mudou para Arboga, uma cidade pequena, tranquila, onde acreditava que poderia oferecer aos filhos uma vida mais segura e estável. Ali, o ritmo era diferente. As ruas eram calmas, as pessoas se conheciam e o ambiente parecia ideal para criar duas crianças pequenas. Emma conseguiu um trabalho de meio período, organizou uma rotina simples e passou a viver quase exclusivamente em função de Max e Saga. Pela primeira vez em muito tempo, Emma sentia que tinha retomado o controle da própria vida. Tudo parecia finalmente em equilíbrio. E foi justamente nesse momento, quando ela acreditava estar reconstruindo uma base sólida para o futuro, que alguém entrou silenciosamente em sua história. Alguém que, à primeira vista, parecia representar segurança, estabilidade e um novo começo. Foi em Arboga que Emma conheceu um homem que parecia representar exatamente tudo o que ela acreditava precisar naquele momento da vida. Ele era discreto, reservado, tinha um emprego estável e uma rotina organizada. Diferente de Nicholas, ele não vinha de um romance. Adolescente intenso e impulsivo. Com ele, tudo parecia mais calmo, mais adulto, mais seguro. A aproximação aconteceu devagar, sem pressa, quase com cuidado excessivo. Ele sabia que Emma vinha de um casamento difícil. Sabia que ela tinha 2 filhos pequenos e nunca tentou ocupar um espaço que não fosse oferecido naturalmente. Para Emma, aquela diferença era reconfortante. Pela primeira vez, ela sentia que estava se envolvendo com alguém que não exigia demais, que não pressionava, que respeitava o tempo dela e, principalmente, o espaço dos filhos. Aos poucos, ele passou a frequentar a casa com mais frequência. Ajudava com pequenas coisas, conversava com as crianças, se mostrava presente, mas nunca invasivo. Tudo parecia acontecer do jeito certo. Com o passar dos meses, a relação se fortaleceu. Emma começou a se permitir acreditar que poderia, sim, construir algo novo. Não uma paixão intensa e descontrolada, mas um relacionamento baseado em estabilidade e previsibilidade. Exatamente o que sempre buscou. Em pouco tempo, fazia sentido que ele estivesse ali todos os dias. A decisão de morarem juntos não foi impulsiva. Foi pensada, discutida e tomada com cautela. Para Emma, aquilo significava que, finalmente, as coisas estavam se encaixando. Em 2008, eles decidiram dar mais um passo e comprar uma casa. Não era grande, nem luxuosa, mas parecia perfeita. Havia espaço suficiente para todos. Um pequeno jardim onde as crianças podiam brincar e quartos que, pela primeira vez, davam a sensação de permanência. A mudança foi comemorada. Emma quis reunir a família. Convidou as irmãs, o pai, amigos próximos e até o ex-marido, porque, apesar de tudo, eles ainda dividiam a criação dos filhos. Era um novo começo. Um recomeço que ela queria dividir com todos. Naquela primavera, a família estava unida. Pouco tempo antes, haviam feito uma viagem juntos para esquiar. Era uma daquelas memórias simples, felizes, que ficam guardadas como prova de que, apesar de tudo, a vida ainda podia ser boa. Emma parecia leve. Os filhos estavam bem, a rotina estava organizada. Pela primeira vez em anos, não havia sensação de urgência, nem de caos. Naquele fim de semana, como de costume, Max e Saga passaram os dias com o pai, em Estocolmo. No domingo à noite, ele os levou de volta para a casa de Emma, em Arboga. Nada parecia fora do normal. As crianças dormiram. A casa ficou em silêncio. A segunda-feira começou como qualquer outra. Na manhã do dia seguinte, Emma estava em casa com os filhos. O companheiro já havia saído para o trabalho. Max brincava. Saga ainda era pequena demais para entender o que estava ao redor. Era cedo. Ainda não eram 7 horas da manhã quando a campainha tocou. Emma caminhou até a porta. Ela não imaginava que, ao girar aquela maçaneta, tudo o que havia reconstruído com tanto esforço seria destruído em questão de minutos. Quando Emma abriu a porta, não houve discussão. Não houve tempo para reação. A pessoa à sua frente avançou imediatamente e começou a atacá-la. Com um martelo. Os golpes foram rápidos, diretos, repetidos. Emma tentou se proteger, mas caiu no chão do hall de entrada. O ataque não cessou.
15 golpes atingiram sua cabeça com extrema violência. O barulho ecoou pela casa silenciosa daquela manhã. As crianças estavam ali. Max e Saga também foram atacados. Assim como a mãe, eles receberam golpes brutais na cabeça. Nenhum deles teve chance de entender o que estava acontecendo. Max, de 4 anos, e Saga, de 1 ano e 10 meses, morreram. Ainda dentro da casa, vítimas de traumatismo craniano severo. Emma permaneceu caída no chão, gravemente ferida, perdendo uma quantidade massiva de sangue. O crânio estava fraturado em vários pontos, mas contra todas as probabilidades, seu coração ainda batia. O agressor largou o martelo, caminhou até a porta e saiu. Não correu. Não demonstrou pressa. Apenas foi embora, fechando a porta atrás de si. O ataque durou poucos minutos. Depois disso, houve apenas silêncio. Horas mais tarde, no trabalho, o companheiro de Emma sentiu algo que não soube explicar. Um desconforto estranho, uma inquietação persistente. Ele tentou ligar para ela. Nenhuma resposta. Ligou novamente. Nada. Sem conseguir afastar aquela sensação, decidiu sair mais cedo e ir para casa. Ao chegar à rua, tudo parecia normal. A casa estava quieta. Nenhum sinal de algo errado. Mas a porta da frente estava entreaberta. Ele chamou por Emma. Não houve resposta. Empurrou a porta lentamente e encontrou o corpo dela no chão, cercado de sangue. As paredes, o piso, o hall, tudo estava manchado. Em choque, ele correu pela casa, chamando pelas crianças. Encontrou Max. Depois encontrou Saga. As mãos tremiam tanto que ele mal conseguia segurar o telefone. Ele ligou para o número de emergência, mas não conseguia formar frases completas. Chorava, gritava, tentava explicar o que via. As ambulâncias chegaram rapidamente. Max e Saga foram declarados mortos ainda no local. Emma foi avaliada, e os paramédicos perceberam que ela estava em estado crítico. Havia múltiplas fraturas no crânio, sangramento intenso e risco iminente de morte. Ela foi colocada às pressas na ambulância e levada para um hospital com unidade de trauma avançada. Enquanto isso, a polícia isolava a casa. A pequena cidade de Arboga jamais havia visto algo semelhante. A residência foi declarada cena de crime ativa. Investigadores forenses entraram usando roupas de proteção completas e começaram a documentar cada detalhe. Havia sangue por toda parte. No interior da casa, o martelo usado no ataque foi encontrado e recolhido como evidência. Nenhuma impressão digital foi localizada. No hospital, Emma passou por uma cirurgia de emergência. Os médicos abriram o crânio para aliviar a pressão no cérebro, removeram fragmentos de osso e tentaram conter o sangramento. A cirurgia durou horas. Quando terminou, Emma foi levada para a UTI e colocada em coma induzido. Era a única maneira de dar ao corpo dela alguma chance de sobreviver. Enquanto Emma lutava pela vida, a polícia iniciava a maior investigação criminal da história daquela cidade. Um crime brutal, 2 crianças mortas, uma mãe entre a vida e a morte, e nenhuma explicação aparente. Com a casa isolada e a cidade em choque, a polícia começou pelo caminho mais óbvio. Em crimes de extrema violência dentro de um ambiente familiar, as primeiras suspeitas quase sempre recaem sobre pessoas próximas. A lógica era simples. Alguém que conhecia a rotina da casa, que sabia onde as crianças estariam e que poderia se aproximar sem levantar suspeitas. O primeiro nome analisado foi o do ex-marido de Emma. Ele havia passado o fim de semana com os filhos, como fazia regularmente, e os havia deixado na casa dela na noite anterior. Para os investigadores, aquilo exigia atenção imediata. Ele foi localizado, levado para interrogatório e informado do que havia acontecido. A reação foi de colapso total. Ele chorou, entrou em choque, mal conseguia falar. Ainda assim, a polícia precisava confirmar cada detalhe. Rapidamente, o álibi foi verificado. No horário do crime, ele estava em outra cidade, a mais de 150 quilômetros de distância, trabalhando. Colegas confirmaram sua presença, registros profissionais e testemunhas reforçaram a informação. Não havia tempo hábil para que ele tivesse cometido o crime e retornado ao trabalho. O ex-marido foi descartado como suspeito. O foco então se voltou para o companheiro de Emma. Ele morava na casa. Encontrou os corpos e, estatisticamente, esse tipo de crime costuma envolver parceiros atuais. Ele foi levado para interrogatório e cooperou desde o início. Não pediu advogado, respondeu a todas as perguntas e permitiu que a polícia tivesse acesso completo à sua vida. Seu álibi era claro. Ele estava no trabalho no momento do ataque, confirmado por colegas e por câmeras de segurança. Nenhuma contradição foi encontrada. Nenhum comportamento suspeito. Nenhum histórico de violência. Também foi descartado, com os
2 suspeitos mais óbvios eliminados, a investigação entrou em um território muito mais difícil. Os policiais começaram a reconstruir a vida de Emma com atenção minuciosa. Conversaram com vizinhos, amigos, familiares, colegas de trabalho. Todos diziam a mesma coisa. Emma era tranquila, reservada, dedicada aos filhos. Não se envolvia em conflitos. Não tinha inimigos conhecidos. Não devia dinheiro. Não frequentava ambientes problemáticos. Nada em sua vida parecia explicar tamanha brutalidade. Mas uma pista começou a surgir fora da casa. Investigadores passaram a analisar imagens de câmeras de segurança espalhadas por Arboga. A cidade era pequena, com poucos pontos monitorados, mas havia câmeras na estação de trem e em algumas áreas centrais. Ao revisar as gravações do dia anterior ao crime, eles notaram algo estranho. Uma figura encapuzada aparecia na estação. O capuz cobria quase todo o rosto. A cabeça permanecia baixa, evitando as câmeras. Não era possível identificar se tratava de um homem ou de uma mulher. No dia do crime, as câmeras registraram novamente aquela mesma figura. Ela desembarcou de um trem, saiu da estação e seguiu a pé em direção ao bairro onde Emma morava. Moradores também relataram ter visto alguém com um casaco pesado e capuz grande andando pela região naquela manhã. A pessoa caminhava devagar, de forma hesitante, como se não conhecesse bem o local. Para uma cidade onde quase todos se reconheciam, aquilo chamou atenção. Não era muito, mas era algo. Enquanto isso, Emma permanecia em coma induzido. Ela era a única pessoa que poderia ter visto o agressor de perto e sobrevivido. A polícia sabia que, se ela acordasse, poderia haver respostas. Mas também sabiam que talvez ela nunca acordasse. Ou que, se acordasse, poderia não se lembrar de nada. Entre interrogatórios e análises, um detalhe começou a ganhar mais peso. Durante seu depoimento, o companheiro de Emma havia mencionado, quase de passagem, uma mulher que conhecera anos antes, durante uma viagem ao exterior. Um relacionamento curto, insignificante para ele, mas que havia terminado de forma clara e definitiva. Naquele momento, o nome não chamou muita atenção, mas agora, com os suspeitos imediatos descartados, os investigadores voltaram a ele. E foi ali que a investigação começou a mudar de direção. O nome daquela mulher era Christine. Ela havia sido mencionada quase sem importância, como um detalhe distante do passado, algo que não parecia ter relação direta com o que havia acontecido em Arboga. Ainda assim, os investigadores sabiam que, em casos como aquele, nada podia ser ignorado. Cada nome citado precisava ser verificado. Cada história, por mais antiga que fosse, precisava ser revisitada. Christine nasceu na Alemanha e cresceu em uma família aparentemente comum. Na infância, nada indicava que sua vida tomaria um rumo tão sombrio, mas quando ainda era adolescente, o pai abandonou a família. Um evento que marcou profundamente sua formação emocional. A partir dali, Christine passou a carregar uma sensação constante de rejeição e abandono, algo que se refletiria em seus relacionamentos futuros. Na vida adulta, ela demonstrava inteligência e interesse acadêmico. Estudou história por anos, viveu como intercambista em outros países e, externamente, parecia estar construindo uma trajetória normal. Internamente, porém, havia inquietação. Christine não conseguia se estabelecer por muito tempo em um lugar ou em uma rotina. Ela buscava algo que nunca parecia encontrar. Foi durante uma viagem à Grécia que ela conheceu o homem que, para ela, mudaria tudo. O relacionamento durou poucos dias. Para ele, foi apenas um romance de verão, intenso e breve, como tantos outros. Para Christine, foi algo completamente diferente. Ela se apaixonou de forma profunda e imediata. Quando ele voltou para a Suécia, ela não conseguiu aceitar o fim. Tentou manter contato, enviou mensagens, ligou, insistiu. No início, ele respondeu com educação, deixando claro que não queria nada sério. Depois, foi mais firme. O relacionamento havia terminado. Christine não conseguiu seguir em frente. Meses depois, ela viajou até a Suécia para vê-lo novamente. Eles se encontraram, passaram algum tempo juntos, mas, ao final da visita, ele foi definitivo. Disse que não via futuro naquela relação e que queria encerrar qualquer possibilidade. Para ele, aquele era o fim da história. Para Christine, era apenas o começo. No ano seguinte, ela tentou tirar a própria vida. Sobreviveu. Foi avaliada, diagnosticada com depressão e liberada com recomendação de acompanhamento psicológico. Mas nada mudou de forma significativa. A rejeição continuava viva. A obsessão também. Pouco tempo depois, Christine tomou uma decisão que, à primeira vista, parecia apenas mais uma mudança impulsiva. Mudaria para a Suécia.
Oficialmente, dizia ter interesse na história do país e vontade de estudar mais sobre o tema. Na prática, os investigadores descobririam mais tarde que o verdadeiro motivo era outro. Ela queria estar mais perto dele. Na Suécia, Christine tentou novamente tirar a própria vida. Sobreviveu mais uma vez. Ainda assim, permaneceu no país. Passou a viver em Estocolmo, mas mantinha o foco em uma cidade específica, Arboga, o lugar onde ele agora vivia. O lugar onde ele havia construído uma nova vida, uma vida que incluía outra mulher e 2 filhos. Quando a polícia obteve autorização judicial para acessar os registros digitais de Christine, a dimensão da obsessão ficou clara. Ela havia pesquisado o nome dele repetidas vezes, encontrado o endereço da casa, usado mapas para visualizar a rua, a fachada, os arredores, pesquisado sobre Emma. Sabia quem ela era. Sabia que tinha filhos. Sabia onde moravam. Além disso, havia buscas por métodos de assassinato, por venenos, por formas de evitar câmeras de segurança. Poucos dias antes do crime, Christine havia comprado luvas. Registros de viagem mostravam que ela havia se deslocado para Arboga exatamente na véspera do ataque. As imagens da estação de trem mostravam uma figura encapuzada compatível com sua altura e estrutura física. Tudo começava a se encaixar, mas ainda faltava algo essencial. Uma identificação direta, uma confirmação sem dúvidas. E essa confirmação só poderia vir de uma pessoa. Emma. Enquanto os investigadores conectavam essas informações, Emma permanecia em coma, induzido no hospital. Ninguém sabia se ela acordaria. Ninguém sabia se, ao acordar, teria lembranças do ataque. Mas, se houvesse qualquer chance de ela reconhecer quem havia estado à sua frente naquela manhã, aquilo mudaria tudo. E então, depois de dias de incerteza, Emma abriu os olhos. Depois de dias em coma induzido, os médicos decidiram reduzir gradualmente a sedação. O corpo de Emma havia passado por cirurgias complexas, e ninguém sabia ao certo como o cérebro reagiria. Quando ela finalmente abriu os olhos, estava confusa, desorientada, sem entender onde estava nem por quê. Tubos, máquinas e sons constantes ocupavam o quarto. Uma enfermeira se aproximou, falou com calma, disse que ela estava em segurança, que havia sofrido um ataque grave e que estava em um hospital. A primeira pergunta de Emma foi sobre os filhos. Por alguns segundos, ninguém respondeu. Em seguida, o pai dela foi chamado. Ele entrou acompanhado de um médico e, com extremo cuidado, explicou o que havia acontecido. Disse que Max e Saga também haviam sido atacados. Disse que eles não tinham sobrevivido. A informação caiu sobre Emma como um peso, impossível de suportar. Mesmo fraca, ela começou a chorar, o corpo tremendo, a respiração descompassada. Aquela dor não vinha apenas do que havia perdido, mas do fato de ter sobrevivido quando os filhos não tiveram a mesma chance. Nos primeiros momentos, Emma não conseguia lembrar do ataque com clareza. Havia apenas fragmentos. A sensação de abrir a porta, a presença de alguém do outro lado. Depois, dor. Muita dor. E então, escuridão. Com o passar das horas e dos dias, pequenas lembranças começaram a emergir. Não como um filme contínuo, mas como flashes desconexos. O cérebro tentava reconstruir o que havia sido quebrado. Quando os investigadores foram informados de que Emma estava consciente, pediram autorização para falar com ela. Os médicos explicaram que ela ainda estava extremamente frágil, tanto física quanto emocionalmente. Qualquer abordagem precisava ser cuidadosa. Após alguns dias, com acompanhamento psicológico e autorização médica, os investigadores entraram no quarto. Eles falaram com calma. Disseram que precisavam saber se ela se lembrava de alguém ter estado em sua casa naquela manhã. Emma respirou fundo e respondeu que sim. Disse que alguém havia tocado a campainha, que ela abriu a porta, que a pessoa era alta, morena, mas que o rosto não estava claro em sua memória. Ainda assim, havia uma sensação forte, uma presença que não era familiar. Os investigadores então colocaram várias fotografias diante dela. Pessoas diferentes, idades diferentes, aparências distintas. Não disseram nomes, apenas pediram que ela olhasse com atenção. Emma passou os olhos pelas fotos lentamente. Quando chegou a uma delas, seu corpo reagiu antes mesmo das palavras. Ela entrou em pânico. Começou a chorar. O coração disparou. O medo tomou conta. Ela apontou para a imagem e disse que aquela era a pessoa que havia estado à sua frente naquela manhã. Era Christine. A identificação feita pela própria vítima mudou completamente o rumo do caso. Agora, não se tratava apenas de suspeitas, pesquisas obsessivas ou registros de viagem. Havia um reconhecimento direto. Enquanto isso, Christine já havia deixado a Suécia e retornado à Alemanha. Diante disso,
as autoridades suecas emitiram um mandado de prisão internacional e entraram em contato com a polícia alemã. Christine foi localizada e interrogada. Negou tudo. Disse que não conhecia Emma, que não sabia do que estavam falando e que não havia estado em Arboga. Sem provas físicas conclusivas naquele momento, ela não pôde ser mantida presa. Ainda assim, ficou sob vigilância constante e foi proibida de deixar o país. Enquanto isso, a polícia sueca aguardava os resultados das análises forenses. Amostras de sangue, fios de cabelo, vestígios coletados na cena do crime e nas roupas de Emma estavam sendo examinados. Cada fragmento era analisado com cuidado extremo. O tempo corria. A resposta que faltava estava ali, em algum lugar microscópico. No dia em que o resultado chegou, não restaram dúvidas. O DNA encontrado na cena do crime correspondia ao de Christine. Com a confirmação do DNA, a investigação chegou ao ponto final. As autoridades suecas enviaram imediatamente as provas às autoridades alemãs. E desta vez, não havia espaço para dúvidas. Christine foi presa e mantida sob custódia. Pouco tempo depois, teve início o processo de extradição para que ela respondesse pelos crimes na Suécia. Meses após o ataque, ela foi transferida e passou a aguardar julgamento. O caso chamou atenção nacional e internacional. Arboga, uma cidade pequena e silenciosa, jamais havia sido palco de algo semelhante. Quando o julgamento começou, o tribunal estava lotado. A acusação apresentou um quadro claro. Uma obsessão construída ao longo de anos, alimentada pela rejeição, que culminou em um ataque planejado com antecedência. Foram exibidas as pesquisas feitas por Christine, os registros de viagem, a compra das luvas, as imagens das câmeras de segurança, o martelo encontrado na casa e, sobretudo, o testemunho de Emma. Christine, por sua vez, manteve a mesma postura durante todo o julgamento. Poucas reações, nenhuma demonstração de arrependimento. Negou repetidamente qualquer envolvimento. A defesa tentou argumentar que as provas eram circunstanciais e que o reconhecimento feito por Emma poderia estar comprometido pelo trauma severo que ela sofreu. Especialistas foram chamados para discutir memória e lesões cerebrais. Ainda assim, a acusação foi firme ao sustentar que, apesar do trauma, Emma havia reconhecido Christine de forma imediata e consistente. Quando chegou o momento de Emma depor, o ambiente no tribunal mudou. Ainda em recuperação, ela entrou apoiada pelo pai. Ao ver Christine sentada a poucos metros de distância, Emma entrou em colapso. Chorou, tremeu, precisou de alguns minutos para conseguir falar. Quando conseguiu, descreveu a manhã do ataque, a abertura da porta, os golpes, a dor e o momento em que acordou no hospital e soube que seus filhos estavam mortos. Christine permaneceu imóvel, olhando à frente, sem reação. Após semanas de julgamento, o veredito foi anunciado. Christine foi considerada culpada pelo assassinato de Max e Saga e pela tentativa de homicídio de Emma. A sentença foi prisão perpétua, uma punição extremamente rara no sistema judiciário sueco, reservada apenas para crimes considerados excepcionalmente brutais. Mais tarde, a decisão foi confirmada em instâncias superiores, e Christine também foi condenada a pagar uma indenização financeira a Emma, um valor simbólico diante da dimensão da perda. Anos depois, Christine foi transferida para cumprir a pena na Alemanha, país de origem. Lá, a prisão perpétua permite a possibilidade de revisão da pena após décadas de encarceramento. Essa possibilidade passou a ser uma fonte constante de medo para Emma, que optou por viver sob identidade protegida, buscando segurança e anonimato. Emma sobreviveu, passou por cirurgias, reabilitação e um longo processo de reconstrução física e emocional. Ela seguiu em frente, formou uma nova família e teve outros filhos. Ainda assim, em entrevistas, deixou claro que uma parte dela ficou para sempre naquela casa, naquela manhã, com Max e Saga. Ela evita dizer o nome de Christine, prefere se referir a ela apenas como a alemã, como uma forma de não conceder poder ou presença em sua vida. Este caso não fala apenas sobre violência extrema. Ele mostra até onde uma obsessão pode chegar quando a rejeição não é aceita e quando alguém passa a enxergar outra pessoa como responsável pelo próprio vazio. Tudo começou com um relacionamento que durou apenas 5 dias. Terminou com 2 vidas interrompidas antes mesmo de terem a chance de crescer. E para Emma, o dia em que abriu aquela porta nunca terminou de verdade.